E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Estou aqui para falar um pouco sobre a história do RPG e hoje nós vamos falar com a professora Mônica de Faria, professora, pesquisadora, autora, jogadora, streamer também, né? Teve um período, fez um curso de jogos, um curso no YouTube, foi no YouTube, né? De Foi, game era design. era era pela Twitch, daí depois ia para o YouTube. Mas está no YouTube, né? Tá no YouTube. Tá no YouTube. Eu assisti pelo YouTube. Aí eu só fiquei pensando assim, não, mas será que foi pelo Twitch que eu assisti? Não, mas foi pelo YouTube. Uhum. Então vocês podem perceber que é uma pessoa que vai ampliar bem, eh, não só a história do RPG, mas também o futuro do RPG, né? Que a gente pensar daí das discussões e também falar do curso, né? Que abriu na universidade que ela dá aula, que é a Universidade Federal, né? Federal de Pelotas. Que é o curso de Game Design, É um curso de design de jogos, isso. e design de jogos, isso. Então, a gente vai chegar lá. Antes de mais nada, Mônica, eu queria agradecer você aceitar falar comigo. Imagina, E, um prazer. não, mas, né, querendo ou não, é um prazer poder compartilhar a sua história, a gente saber um pouco mais, a gente aprender. Queria saber se você pode nos contar um pouco sobre como você conheceu o RPG, quando você começou a jogar. Você é de onde? Cidade? Eu sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. Nasci aqui, morei um tempo fora, voltei, né, e continuo aqui. Mas então, meu primeiro contato com RPG não foi tão legal, mas ele me motivou a querer continuar com RPG, né. Eh Agora deixa eu fazer as contas, em 1995, 1996, por aí, eu tinha um amigo que, de vez em quando ele recebia uns primos que eram de outra cidade, e quando esses primos vinham, eles iam jogar AD&D, né. E era muito chato, porque era como se ele sumisse, né, ele desaparecia do nosso ciclo social, e enfim, a gente não sabia o que que era esse tal do AD&D que ele ia jogar tanto. Daí um dia eu, uma amiga, né, mas outra amiga, fomos ver o que que era, e eu fiquei encantada com aquele universo, mas eu era mulher, eu não podia jogar, porque me disseram na cara dura que eu não podia jogar porque era mulher, que era um jogo só para homens, né. E eu fiquei muito brava. Eu ficava com uma ra Fiquei com uma raiva do tal do AD&D, né, e ainda mais da situação. Daí depois eu descobri que tinha uma loja aqui em Pelotas que vendia, então, esses jogos, e eu consegui jogar o tal do AD&D, que eu tinha me encantado e tinha sido proibida de jogar, e ao mesmo dia eu gostei muito, foi muito bacana. Daí em seguida eu comecei a jogar Vampiro à Máscara, segunda edição, enfim, né, a famosa geração Xerox, né. E acabou que foi, então, uma atividade que eu tinha, o quê, 14 anos, eu acho, por aí, tá, posso estar errada, 13, 14 anos, e, que eu nunca parei, né. Eu acho, assim, teve alguns umas transições, assim, né, na vida, hã, de mudança de cidade, que daí eu ficava meio que sem grupo, não sabia o que fazer, né, que eu fiquei uns tempinhos sem jogar, mas eu nunca parei de jogar RPG, né, a partir aí do AD&D, do Vampiro, foi ampliando para outros jogos, né, experimentando outras coisas, até que então, a vida foi me levando a trabalhar com isso, de uma certa forma, né. Eu nunca imaginei, né, aquela Mônica lá de 13, 14 anos que iria estudar esse jogo e queria trabalhar com ele, né, de certa forma. Mas o que eu fico muito feliz é de eu não ter desistido, de eu ter me encantado, né, terem dito não para mim e eu não ter desistido, né, ter que conseguir, assim, ter um outro contato e poder jogar. Em seguida eu montei, assim, estava sem grupo, montei um grupo e nunca tinha narrado, me meti a narrar de cara, assim, exatamente para poder ter a experiência, né. Acho que é esse, assim, o meu primeiro contato com RPG foi isso. Eu achei.
Achei muito bacana e eu me identifiquei com algumas coisas que você falou, porque eu também joguei muito, aí eu mudei de cidade para fazer faculdade, cheguei, não tinha ninguém que jogava na faculdade. Uhum. E meus amigos praticamente eram todos jogadores de RPG, todo mundo jogando, claro, lia quadrinhos, RPG, gostava de rock, Sim. enfim. E eu cheguei na faculdade, não tinha nenhum, que não, ninguém lia quadrinho, ninguém jogava RPG, ninguém Hum. ouvia punk rock. Tinha um cara que ouvia punk rock que eu conversava, mas e na época não tinha internet, assim, né? Eu tenho o meu grupo no WhatsApp com os meus amigos, eu vou Exato. desabafar. Não, eu lembro o meu primeiro ano da faculdade foi muito difícil, porque eu não tinha com quem jogar, eu não tinha o que fazer, eu não tinha isso. Você fica, né? Você passou isso com faculdade? Não, não, na verdade então, agora tá tentando, né, lembrar desses fatos, quando eu terminei a faculdade, eu fui, trabalhar e fazer mestrado, em Porto Alegre, e lá eu fui já com um grupo, porque eu tenho um amigo meu que tinha um grupo de amigos e que já me colocou para jogar. Essa transição não foi problemática. Até foi quando eu conheci, isso foi 2004, eu acho, foi quando eu conheci o Fabiano Neme, não sei se conhece ele. Mas ele é também autor de RPG, enfim, né, então eu comecei a jogar com ele, a gente tinha um amigo em comum e tal. Mas daí quando eu passei no concurso público e voltei para Pelotas, eu não tinha com quem jogar. Várias das pessoas com quem eu jogava também tinham trocado de cidade ou não jogavam mais, né, enfim. E aí, até eu daí eu comecei a jogar online, né, fazer amigos online e jogar, até que eu consegui voltar a jogar aqui em Pelotas. Só que aconteceu um problema que eu ainda estou enfrentando, né, então pessoas de Pelotas que quiserem me convidar para jogar, me convidem. Mas, eu jogava com pesso eu comecei a voltar a jogar com pessoas que eu jogava às vezes, né, antes de me mudar, e eu percebi que não era mais o tipo de jogo que eu queria. Eles ainda estavam, né, naquele D&D engessado, né, alguns ainda jogando GURPS, né, e eu já estava, assim, numa outra vibe, né, de jogos, enfim, mais simples, mais narrativos, de narrativas mais compartilhadas, né, e assim, eu era nesses grupos, né, a única mulher, e acabava que daí sempre surgiam aquelas situações chatas, né, alguma piada sem graça e tal, eu tentava me colocar, mas acabava sendo muito cansativo, né. Então veio a pandemia e daí sim eu comecei a jogar muito, né, via Discord, eh, e hoje, assim, acho que todos os meus principais grupos são, virtuais, né, são à distância. Mas eu tive mas é muito engraçado ter tido esse baque de desculpa. É, esse baque de realidade, assim, né, de que de repente o grupo que eu tinha antes, ele não me servia mais, ele não falava mais a mesma língua que eu. Eu até tentei mostrar a minha linguagem, mas não deu certo. Eram pessoas dessa mesma geração Xerox, né, esses dinossauros do RPG, que queriam continuar da mesma forma, né, não queriam mudar, o seu olhar e a sua forma de jogar. Eu fui entrar, voltei, mas não, porque eu também estou me identificando muito isso, que você começa a procurar jogos diferentes, estilos diferentes, etc. Você tá fora eu não sei, talvez pessoas que mantiveram o mesmo grupo há mais tempo, talvez eles não sintam tanta necessidade de olhar coisas diferentes, porque eles já estão satisfazendo, né. Enquanto que quem fica nessa seca, nesse período sem jogar, você começa às vezes eu entrevistei o Rafael Rocha, ele falou: "Poxa, muito do que, como eu não tenho conseguido jogar, mudei de cidade, muito do que consegue fazer é você continuar lendo, né, continuar Uhum, vendo, aquilo vai te levando para a ideia de que às vezes se você estivesse jogando, você ia continuar,
aquela sua campanha de 20 anos com os mesmos personagens que Com tiveram as mesmas filhos, pessoas. né. Acho curioso esse processo. Ah, me chamou a atenção que você jogou Vampiro. Jogou Vampiro, jogou GURPS? Você chegou a jogar os LARPs na época? Tinha LARP em Joguei, Pelotas? joguei, na época tinha LARP aqui em Pelotas, assim, teve eu sei que chegou a ter inclusive depois que eu saí, assim, mas teve uma época que eu joguei, assim, tipo, na época de faculdade e tal, eu joguei muito LARP aqui. Tinham LARPs bem grandes, 60 pessoas, sabe, e joguei bastante. Aliás, fiz muitas amizades, né, nesse período. Depois, até que se começou a incorporar as regras do By Night, enfim. Mas tá aí um jogo assim que hoje em dia eu não jogo mais. Eu joguei um pouquinho de V5, mas é um jogo que eu estou completamente desatualizada. Assim, é o Vampiro. Né? Eu tenho. Acho que hoje, com uma visão mais técnica, mais profissional, eu tenho muitos problemas mecânicos com ele. Né? Ainda assim, é uma ótima premissa, é um ótimo jogo, não é essa a questão. Mas eu joguei LARP, sim. Joguei LARP bastante e gostava muito, era bastante ativa até. Não, uma coisa que eu acho muito curioso, né, que você está comentando, não sei, para a gente pensar nesses anos 90, nessa virada, né, do milênio, porque eu comecei a jogar LARP em Poços de Caldas, a gente não tinha as regras, a gente tinha que inventar as regras, porque É. é isso, você não conseguia comprar livro, você não tinha internet. Eu morava em Poços de Caldas, não tinha livraria. Se eu quisesse comprar algum livro, teria que ir até o lugar, enfim. Uhum. Era uma coisa muito na raça, só que ao mesmo tempo que, quando eu converso com as pessoas mais antigas, é curioso como o LARP, ele foi uma onda, assim, pegou cada Foi, cidade, cada jovem, e era uma presença, né, marcante. sim. E o curioso é que todo mundo tinha que elaborar suas regras, Todo mundo né, tinha? porque não, Desculpa. que elaborar suas próprias regras, Exato, porque não. exatamente. Aqui mesmo chegou a ter é, intercâmbios de cidades, assim. O pessoal da cidade do lado, aqui de perto de Rio Bom, Grande, no Rio Grande do Sul, vinha para cá, o pessoal de uma cidade que é um pouco mais distante, perto de Porto Alegre, Canoas, e às vezes a gente ia para lá e tentava fazer aí, né, as histórias se conversarem de alguma forma. Realmente era uma febre, assim. o isso daí também era um fenômeno de o pessoal viajar, de conhecer, você faz amizade. Exato. Agora, e mestrar? Você lembra quando você começou a mestrar? Foi logo em seguida que eu comecei com RPG. Se não foi no primeiro ano, foi no ano seguinte, assim. Mas porque eu tinha jogado daí, eu tive uma experiência com a D&D, e depois em seguida eu tive uma experiência com o Vampiro e eu tinha pego as regras mais rápido do Vampiro. E daí em seguida com amigos próximos que não tinham jogado, eu chamei eles, enfim, e comecei a mestrar, comecei a narrar. E narrei por bastante tempo, assim, né, bastante tempo eu era a única narradora do grupo, né, então, mas foi, assim, vamos supor, eu não lembro, tá, exatamente das datas, mas eu tinha 13 anos, com 14 eu estava narrando, ou 15 no máximo, assim, se eu comecei com 14, né. Eh, então posso dizer, assim, tranquilamente que foram experiências que começaram bem juntas, assim, tanto o jogar quanto o narrar. Né, isso participou da minha construção dentro do hobby, assim. Você frequentava eventos? Tinha eventos de RPG na cidade? Você Não viajava? tinha evento de RPG, eu não conhecia. Tinha, tipo, eventos geeks e tal, mas também eu já era um pouco mais velha, né, mas eu não lembro de eventos de RPG a não ser os LARPs. Enfim, né, moro, né, e morava aqui numa cidade que é bem de interior, né, eh e eu não lembro desses eventos. Eu acho que com certeza, assim, eles já existiam, eu fiquei sabendo depois. Não em Pelotas, em outras cidades, chegou a ter algum tipo de evento aqui, né, mas, não, era uma coisa extremamente nichada, assim, né. Acho que foi, assim, deve fazer o quê? Uns
10 anos e tal, que eu realmente comecei a olhar para o RPG como uma comunidade maior, né, nacional, com muitas pessoas, com eventos e tal. Antes disso, e aliás, assim, é impressionante como existem ainda muitos grupos assim, são dentro das suas microbolhas, né, da sua cidade, do seu lugar, né, e sem se conversar com outras pessoas. Afinal de contas, a gente tem uma comunidade grande e que eu enxergo como várias bolhas separadas, sabe? Às vezes elas se tocam, às vezes elas se tocam e se repelem, às vezes elas conseguem andar juntinhas, assim, mas é quase impossível ter uma noção do todo, né? Nossa, total, total, né? Porque é aquele grupinho. Por exemplo, fiquei sabendo, quando eu morava em Poços de Caldas, que tinha um grupinho de um pessoal mais velho, que tinha dinheiro, que jogava. Então, quando fala que tinha dinheiro, gente, o que eu quero dizer é que era de uma classe social diferente, que a Sim, gente não estudava na mesma escola, então você não convive, você não vai no mesmo lugar. Mas eles tinham mais dinheiro que, inclusive, eles tinham o famoso livro na época do D&D, que é o Rule Encyclopedia. Então, não, uhum, porque o filho do dono de não sei quem, os caras jogam, tem... Mas eu nunca nem vi o rosto desse sujeito, que é isso, você não, né? não Você não frequenta o mesmo conversam. restaurante, você não, enfim. Mas aí, nesse processo, a sua faculdade, mestrado e, consequentemente, doutorado, foi ligado à cultura pop, mas não Foi. necessariamente o RPG, né? O RPG, Sim, sim. Eu sou formada em artes visuais e design gráfico, né? E eu trabalhei muito com quadrinho, com mangá durante a graduação. Daí em seguida, né, enfim, eu tinha essa paixão pelo RPG, já jogava e tal, mas eu trabalhava muito essas outras linguagens, né? Sempre com cultura pop, mas sempre com um ponto de vista bem artístico, bem visual, tá? Nesse sentido. Daí eu fui fazer mestrado, ainda trabalhei com quadrinhos, com mangá, e aos poucos eu fui modificando, a partir já do mestrado. Porque eu comecei a me interessar mais em criação de personagem. Então, eu comecei a estudar mais character design, né, então construção de conteúdo para personagem, conceitos, enfim. Eh, e daí no meu doutorado eu trabalhei a construção do vilão, e eu usei um pouquinho do RPG ali já, né. Eu tenho algumas citações sobre RPG, apesar de não ser sobre isso, né, mas eu já vou trazendo para os jogos, também. Até que então, né, já como professora da universidade, eu dei aula numa numa escola não, né, numa instituição de ensino superior, particular, em Porto Alegre, e daí eu passei em doutorado e passei no concurso público, assim, tudo ao mesmo tempo, voltei para Pelotas, e, estava surgindo um curso novo, né, de cinema de animação, e o coordenador disse: "Mônica, assim, ó, eu olhei as coisas que tu faz, as coisas que tu quer, e eu quero que tu abraça isso aqui, é a disciplina de design de personagens. Isso ok, é para mim, né. E, que é uma disciplina, aliás, que, enfim, é da minha responsabilidade até hoje, em 3 cursos, 4, tá, né, mas, e trabalhando com design de personagens, eu cada vez fui indo mais para os jogos, né, construção de personagem para jogos, trabalho bastante com cinema de animação também, mas eu fui aos poucos saindo dos quadrinhos, dessa linguagem dos quadrinhos, que eu ainda gosto e tal, mas eu não, tenho mais foco, nisso. E aconteceu que muitos estudantes que queriam fazer TCC sobre jogos me procuravam para orientar. Talvez porque sabiam que eu gostava, né, por causa de questão de design de personagens, mas eles começaram a me chamar para trabalhar muito, assim, orientar TCCs e pesquisas sobre jogos. Ou seja, a minha vida profissional foi me levando para isso, né. Até que, nasceu minha filha, eu me divorciei, e eu fui buscar também, né, grupos para jogar e tal, resolvi me meter, né, então nos grupos de internet, coisa que eu não fazia parte. E
Quando veio, o que que aconteceu? Eu comecei a escrever pequenas coisas, né, para alguns jogos, para umas fanzines de jogos específicos e tal, para algumas comunidades, e os autores começaram a gostar muito do que eu estava fazendo. E eu pensei: "Ah, eu sou professora, eu dou aula disso, eu trabalho, né, com construção de personagem, acabo sabendo um pouco de roteiro", porque, enfim, são coisas intrínsecas, né. E quando eu pisquei, eu estava dentro do meio. E daí só um pouquinho, mais uma vez a minha vida e o meu interesse também me trouxe para isso, daí eu comecei a pesquisar a fundo, né, comecei a me dedicar à questão dos jogos, né, do design de personagens para jogo, de escrever para jogos e game design também, né, então foi uma coisa que a minha vida pessoal e profissional foram caminhando juntas e levando até isso, né. No final das contas, foi aí que eu fui parar, né. Mas as minhas pesquisas até então, assim, pensando, né, em mestrado, doutorado, é muito mais voltada a personagem, não a jogos especificamente. Até que durante a pandemia, aquela coisa, a gente em casa achando que vai ter todo o tempo do mundo, eu resolvi fazer uma especialização em cultura pop. E daí eu trabalhei RPG especificamente, né. Daí sim, tem monografia sobre RPG, enfim, eh trabalhando já outros tipos de ideias que eu acho que hoje em dia eu me sinto mais como o meu chão, eu me sinto encontrada, né, nesse sentido. Então, bom, né, professora já, mestrado, doutorado, querendo ou não, você já produzia, já escrevia, eh, e essa transição, né, você já conhecia RPG, né, é que às vezes a gente conversa, entrevista com pessoas que assim: "Não, eu trabalhava muito com quadrinhos, aí eu entrei, né, conheci RPG". Não, você já sabia, você já conhecia, né, você já mestrava, participava. Aí a pergunta que eu faço nesse sentido, no quadrinhos também, né, é uma arte um pouco, marginal, né, nesse sentido que não é o você não está falando de Machado de Assis, né, querendo ou não, se você vai falar de mangá, se você vai falar não é Machado de Assis, não é Shakespeare, e então tem uma certa desconfiança. Você sentiu diferença nesse sentido no olhar, o olhar em relação ao seu trabalho, quando você muda o foco do quadrinho para o RPG? Eu acho que o jogo e o RPG são mais alienígenas, para a maioria das pessoas, né, o que que é isso, para onde vai? Porque querendo ou não, o quadrinho, ele tem já, uma estrutura sólida, as pessoas sabem o que é isso. Hoje em dia, os adultos de hoje em dia cresceram lendo no mínimo Turma da Mônica, né. Então, existe já uma ideia muito mais sólida, muito mais consolidada do que é. A ideia do jogo não, né. Obviamente, se a gente for pensar jogo pelo conceito de jogo, o que que é jogo? Todo mundo joga, todo mundo, né, tem essa experiência, mas é diferente do videogame, é diferente do RPG, né. O videogame sofre muito preconceito, o RPG sofre muito preconceito, ainda mais por ser mais desconhecido, né. Ainda teve, né, aquela função dos anos 80 que às vezes volta, né, Stranger Things trabalhou com isso, com o nossa, Satanic Panic, Pânico Satânico, né, enfim, que teve caso inclusive, né, no Brasil. Então, às vezes tem olhares, né, que são mais, complicados. Para ter ideia, assim, né, então o Haka, que é um cara da educação, né, que trabalha como professor também, né, da educação nesse sentido de ser educador, não que eu não sei realmente qual é a tua área, mas, não no sentido de ser, da área da educação, eh, teve quando eu estava, defendendo a criação do curso de design de jogos aqui no UFPEL, teve professor daí sim, da educação, me questionando a relevância disso, né. Então sim, tem olhos que veem a gente com muito preconceito, né, com muita descrença, né, tira a credibilidade do que a gente está falando, do que a gente está fazendo.
Mas é uma briga que precisa existir e precisa continuar, né? Acho que todas as transformações midiáticas passam por isso. E querendo ou não, o RPG hoje em dia, ele é um tipo de jogo, ele é um tipo de lazer, de hobby que passa por transformações midiáticas, seja a partir, do uso das tecnologias para o jogo, presencial, né, um jogo analógico, um jogo físico, um jogo social, hã, que enfim, não que ela seja necessária, mas ela é bem-vinda, assim como a cultura da stream, do RPG show, a outra questão de várias pessoas da cena indie ser muito produtiva, né, ter muita coisa acontecendo o tempo todo. Então, agora você está falando de RPG nas mídias, já você teve Stranger Things, né. Então, toda a mídia ela se transforma e ela vai construindo o seu espaço, mas não significa que seja fácil e que não vai ter uma briga para isso acontecer, né. Então, assim, tinha um olhar diferente, não que os olhares quando eu trabalhava com quadrinhos fossem maravilhosos, mas eles não tinham estranhamento. Eu acho que essa é a palavra, não tinha tanto estranhamento, podia existir um desdém, mas não estranhamento. Com o RPG existe um estranhamento. Muitas vezes ainda, né, dentro de várias áreas acadêmicas. Você falou disso tudo, eu lembrei quando eu estava fazendo mestrado, eu fui apresentar o meu trabalho no MANPED, né, que é de educação, mestrado em educação, e foi alguns anos depois do assassinato de Ouro Preto. Então, o tempo que eu tinha de apresentar o meu trabalho, eu tive que ficar falando que RPG não mata pessoas, mais do que explicar o que que eu estudava, qual que era a minha proposta. Então, não, gente, não mata, você não vai se confundir com o personagem. Não, você não vai pirar e você vai ver que existem elfos andando por aí, vai, enfim. Mas eu achei interessante isso, né, que você falou que a Turma da Mônica todo mundo já sabe. Ah, eu sou do quadrinho, ah, tipo Mônica, né? Tipo, agora com super-heróis, então, todo mundo sabe aí qual que é o seu Marvel favorito, etc. Mas, bom, a Mônica é jogadora e mestre, né? A Mônica que começa a acessar a internet. Como que a Mônica começa a produzir conteúdo? Como que ocorre isso? Uhum. Não, é um pouco daquilo que eu falei, né, eu comecei a participar de certos grupos, principalmente da comunidade do Old Dragon, que é um jogo que até eu nem jogo mais, né, mas e comecei aquela sabe aquela coisa de impulso? Eu queria muito jogar, eu estava muito afim, eu estava curtindo muito o que estava acontecendo. "Ah, alguém escreve aí uma aventura, alguém escreve aí uma coisa para uma zine", e eu comecei a escrever. E as pessoas começaram a gostar, e gostar bastante, né. Aí eu já estava estudando um pouco, exatamente pela demanda, da universidade, né, dos estudantes querendo produzir jogo de tabuleiro, querendo produzir jogo, né. Enfim, então, eh, já tinha aí, uma base de estudo, mas, foi muito, por acaso, né. Eu comecei a me meter, comecei a escrever, quando veio eu estava já editando lá, né, o Tordesilhas do Luiz, produzindo junto, tendo uma produção, daí eu fui convidada para jogar uma live com o Leandro Pug, eu nunca sei se a gente diz Pug ou Pug, né, era uma live de Forbidden Lands, era um jogo que eu nunca tinha jogado, enfim, né, me diverti pra caramba, fiz amigos naquela mesa, enfim, que converso bastante até hoje, né. E teve alguma vez que alguém faltou na mesa e a gente começou a falar, era eu e a Laura do Pântano, né, da Távola, e a gente começou a falar sobre vivência, sobre RPG, sobre o que que a gente fazia com RPG. Eu já produzia, né, bastante lá, junto a essa comunidade, já tinha editado algum livro, enfim. Mas, e os 2 me disseram assim, né: "Tá, Mônica, por que que tu não faz um canal? Tu tem um monte de conteúdo",
né? Tu sabe um monte dessas coisas, olha tudo que tu tá falando. E eles me incentivaram muito a montar um canal. Pandemia, a gente em casa e tal, eu topei o desafio. Tá, ok, vamos ver, né? Apanhar, aquela velha história de apanhar, né, para as tecnologias, de como fazer stream, a Twitch e tal. E eu tinha na cabeça que eu ia criar, já que eu ia fazer então um canal, eu ia começar a produzir conteúdo, eu queria dar um enfoque a um conteúdo nacional e não fazer tanta mesa de RPG. Apesar de ter feito várias, né, mas não era a minha prioridade. Minha prioridade era fazer entrevistas, era conversar sobre assuntos que tangenciam o RPG, né, então que eu fazia muito praia de ludismo, lá nos Jogos Imaginários. Então, a gente falou sobre história, RPG, ligação de RPG com Tolkien, RPG e performance, né, falando sobre roteiro, sobre vilão. Então, a ideia era sempre sabe, assuntos que conversam com o RPG, conversam que tangenciam o RPG, mas não estão para fazer uma construção de conhecimento. E também, né, daí surgiu, e tudo assim, eu uni o canal a um projeto da universidade, né, que eu criei dentro da universidade exatamente para isso não ser. Eu transformei em trabalho, né? Para eu transformar em horas da universidade, para transformar em trabalho, para não ser só um hobby que me consome muito tempo. Senão não ia dar, não ia conseguir fazer. E daí começaram aqueles vídeos, então, sobre fundamentos de design de jogos. Né? Então, que eu pegava fundamentos do design de jogos que tem, então, na literatura, né, quando eu falo na literatura, é tipo livros técnicos, né? E pensar, peraí, então, ok, e no RPG, como é que a gente pensa isso aqui? Como é que a gente vai traduzir isso aqui? E que deu muito certo, muita gente gosta, eu recebo até hoje. Eu nem sei que ano foi aquilo, 2000, eu acho. Não tenho certeza, tá? Talvez tenha sido 2021, não sei. Mas até hoje eu Eu recebo. não lembro, eu não lembro o ano, mas eu lembro que eu lembro que é bom. Pois é, e até hoje eu recebo comentários dos vídeos, assim, e respondo, né? E às vezes eu fico pensando, acho que está na hora de voltar a produzir conteúdo, né? De voltar a fazer isso. Só que daí, então, veio esse curso que eu estou coordenando agora e realmente é inviável eu, né, dispensar um tempo para voltar a produzir conteúdo. Uma coisa que você comentou aí que é verdade, né? Que a gente pode amar o que a gente faz, mas se não entrar no trabalho, vai ter aquele dia que você vai falar assim, meu, putz, vou dormir mais um pouquinho porque a semana foi puxada. Que eu tive o clube de RPG por 13 anos de sábado, né? Eram praticamente, por muito tempo foi 2 sábados por mês. Aí um dos dias a gente mudou para quinta-feira. Então era um sábado por mês. Eu não faltei nenhum dia, mas era aquele negócio, putz, hoje esse tempo feio, cansado, dei aula a manhã inteira. Não, é o trabalho, né? É isso que. E o pré-ludismo, né? Como que foi assim para escolher os temas, para eu vou falar disso, como que você pautava? Você ia assim do seu interesse, da conversa com os alunos, na comunidade, como que surgiam essas pautas? Eu acho que um pouco de tudo, né? Eu acho que teve algumas coisas que eram realmente meu interesse, outras que eu via, né? Então, por exemplo, no Twitter, o pessoal falando muito e tal, eu disse, acho que de repente vamos abrir para falar disso. Outros casos foi porque assim, nossa, essa pessoa sabe muito desse assunto, acho que poderia render aí um conteúdo legal, né? Sobre isso, mas a maioria das vezes é porque assim, ó, tava se falando muito sobre o assunto e muita porcaria sobre o assunto, né? Então resolvia, não, ok, vamos chamar pessoas qualificadas para conversar sobre isso. Às vezes até também sobre lançamento de alguns jogos, né? Jogos diferentes, porque como eu falei, eu queria dar uma ênfase também para um cenário nacional, né? Isso foi uma premissa. Não que não pudesse ter jogos não nacionais, e se fossem jogos. Na verdade, até aconteceu, e toda vez que aconteceu foram assim, jogos mais diferentes, jogos que a gente não tinha muito acesso aqui. Sabe? Eu não queria falar de D&D, de vampiro, de GURPS, de Cthulhu, enfim. Não porque eu não gosto desses jogos, mas porque os conteúdos a esses são mais fácil acesso, né?
Mas era um pouco isso, assim, então, de repente, eu via algum assunto, outros eu realmente tinha um interesse, né, de trabalhar, tinha uma pessoa que eu queria muito conversar, eles foram surgindo de uma forma muito orgânica, né, sem muita estratégia, assim. Um que outro surgiu em sala de aula, né, mas sem grandes estratégias para essa organização. E seus alunos assistiam, comentavam, traziam discussões para a aula, assim, como é que o virtual entrava no no Tá. no real, né? É que a gente estava num período de pandemia, então as aulas elas também eram virtuais, né, elas também eram digitais. Alguns alunos meus assistiam, né, seja ao vivo, seja no YouTube, e daí principalmente nos projetos paralelos que eu tinha com eles, né, sobre jogos e sobre design de personagens, alguns assuntos surgiam, né. "Ah, a professora precisa, saber atuar para jogar RPG?" Não, espera aí. Não é assim. Daí eu conversava com eles e tentava produzir um conteúdo sobre isso, tá. Mas é engraçado que eu acho que eu como professora, atuando online nesse sentido, eu atingia mais pessoas, fora desse ciclo da sala de aula, do ciclo da minha universidade, do que de dentro. Talvez porque as pessoas de dentro da universidade sei lá, conseguiam falar comigo por outros meios, né. Mas o que eu achei também muito legal, porque querendo ou não acaba sendo uma criação de dentro de uma universidade pública, né, eh, que sai de dentro da universidade e alcança outras pessoas em outros lugares, certo. Então, eu não fiquei triste por não ter tanta adesão dos meus estudantes aqui, né, até porque os assuntos surgiam de uma outra forma. Mas sim por conseguir, espalhar os assuntos também para outras pessoas. Eu acho que isso foi o mais relevante, na verdade, eh, para mim. Saber que a produção que acontece dentro da universidade pública vai para a comunidade, né, de uma forma geral. Acaba marcando, né. É os Jogos Imaginários, né? É o canal, né? Isso, jogos imaginários. E, bom, tá na minha cara, né, que eu não sou jovem, eu sou velho, e tenho a grande dificuldade de acompanhar, né, por exemplo, o streaming. Eu nunca fiz, nunca participei, nunca, eu tenho feito as entrevistas desse jeito por causa da pandemia também, né, eu cheguei a comprar uma câmera para ir na casa da pessoa, enfim. Mas aqui é muito mais fácil, mais barato, me permite conversar com quem mora longe, mas eu nunca participei de um streaming. Já joguei online, mas nunca participei de um streaming. Como foi participar de streaming, assim, porque existem pessoas conversando com você, existe entre aspas, "torcida". Como que foi para você participar? Então, quando a primeira vez que eu fui jogar, o que me disseram foi o seguinte: "Relaxa e joga como se estivesse jogando com os teus amigos". Eu acho que é um bom conselho inicial, apesar dele ser muito mentiroso, né. Ah, porque querendo ou não, a gente vê aqui uma câmera na nossa frente e a gente muda a nossa forma. A gente sabe que existem pessoas nos assistindo, a gente muda a nossa forma de postura, a nossa forma de falar, a gente cuida mais das coisas que a gente vai dizer, não é a mesma coisa que a gente está em casa jogando com os amigos. A gente sabe que a gente vai ter que dar alguma explicação de talvez, por algum motivo. Espera aí. Jujuba. A Jujuba não gostou, mas deixa eu voltar. A gente sabe que a gente vai precisar dar alguma explicação, né, por algum motivo, seja de regra, seja do que está acontecendo ali. Hoje eu vejo assim, ó, que o jogo de RPG por stream, ele não é o mesmo jogo que a gente joga sem ser streamado online, que não é o mesmo jogo que a gente joga na mesa.
Isso significa que não é RPG de forma alguma, são formas diferentes da gente enxergar o RPG, de a gente ter contato com ele. Eu conheço muita gente, aliás, no início isso assim, no início não fazia sentido para mim, hoje eu compreendo. Mas pessoas que não gostavam de jogar RPG, mas gostavam de assistir a stream, gostavam de ver as outras pessoas jogando, para mim isso era inconcebível. Só um pouquinho, tu pode estar lá fazendo, participando, jogando, e tu só quer assistir. Bom, tem gente que assiste jogo de futebol, né? Então por que não? Mas, mas assim, para mim foi uma experiência confortável. Assim, foi uma experiência confortável. Lógico que teve um tempo de adaptação, porque sim, né? Tu sabe que tu tá falando com a câmera, tu tem a consciência de que tem muitas pessoas te olhando, né? E pessoas que tu não faz ideia de quem sejam, que tu não tá conversando, tá te olhando. Daí tem pessoas falando no chat, é, tem interações diferentes. Essa ideia de que tu tá jogando e tem outras pessoas que não estão jogando, mas estão interagindo contigo, tem um poder, um potencial muito forte de atingir outras pessoas, né? Então, é realmente muito legal. Eu acho é uma experiência muito legal, ela é muito interessante. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tu não tem a mesma liberdade, os mesmos potenciais criativos que tu tá jogando sem essa câmera transmitindo, sem tu saber que isso está transmitindo. É um outro tipo de performance, né? É além da performance pessoal, de tu te colocar naquele lugar e tu querer, né, dar o teu melhor, mas é o que tu vai aparecer para o outro, né? Então, se torna uma forma de entretenimento não só para ti, mas não só para ti e para as pessoas que tu está compartilhando, jogando, mas para outros. Tu está produzindo entretenimento para outras pessoas que não são aquelas que estão contigo naquele momento. E eu acho que entender isso me ajudou muito também a entender o que eu estava fazendo jogando em stream. Teve uma época que eu praticamente só jogava em stream. Na pandemia, obviamente, né? E aos poucos eu fui saindo, fui montando né, participando de grupos, enfim, online, pelo Discord, mas sem ser streamado. Porque são outras responsabilidades, são outros. Retira uma grande fatia de estresse, né? De cuidar transmissão, de cuidar chat, de ver o que está acontecendo, falar com as pessoas, pausas, né? Não deixar o jogo morrer, porque, enfim, tem aquele número de views ali, de pessoas assistindo. Né? Mas eu acho que quem joga RPG em stream tem que ter essa noção de que tu tá fazendo um outro tipo de conteúdo aí, que ainda tu ainda tá jogando RPG, mas tu tá produzindo um outro tipo de conteúdo. É um conteúdo que é para ser acessado por outras pessoas, né? Então é uma consciência de lugar, de corpo, de fala que são diferentes, de atitudes que são completamente diferentes. De responsabilidade na mesa, né? Porque às vezes você está jogando com um amigo, com uma amiga, que você tem alguma intimidade e faz algum comentário mais jocoso. Quem está assistindo talvez não saiba que pode ser uma piada, que, nossa, que pessoa agressiva, né? Que às vezes você tem um amigo que você tira um sarro, a pessoa tira sarro de você, e você tem amigo da pessoa há 20 anos, mas quem está assistindo ali pela primeira vez pode, inclusive, né? Enfim, não sei, eu não passei por essa experiência que eu imaginei agora isso, assim, que às vezes você tem que tomar cuidado com as liberdades, né? E, Isso bom, faz muito sentido. Isso faz muito sentido, sim, assim. Eu acho que ela é um meio mais restritivo nesse sentido, mais abrangente no uhum. sentido de criação de comunidade. Porque você não está olhando o rosto das pessoas que estão assistindo, né? Quando você está jogando à mesa, Exato. se você faz uma piada, a pessoa faz a cara feia, você consegue remediar na hora. Agora o gravado, Eu fico pensando que é mais assim, é como se tu estivesse jogando dentro daquelas salas espelhadas, sabe? Que as pessoas que estão de hum, fora estão te vendo, tá, tu tá. ali dentro não, Você tá né? no, Mas tu tá sendo na observado e tu sala. sabe que tu tá sendo observado. É na sala, aquela sala de testemunha do FBI, né? É, Você tá isso aí. falando com a pessoa, mas tá todo mundo te julgando ali, esperando, ó, tá entregando ouro agora, né? Exatamente, é isso. No fim das contas, é isso.
E como eu falei, é válido. Tem muita gente que começou a jogar RPG por causa disso, porque assistia essas streams, né, e curtiu, enfim. A quantidade de estudantes que eu tive, que eu tenho do semestre passado para cá, ou até do anterior, não tenho certeza, que disseram, eu comecei, meu primeiro contato com RPG foi por causa do Selbit, foi por causa de Ordem Paranormal, é gigantesco. Pessoalmente, não é um jogo que serve para mim, mas, assim, preciso ressaltar a relevância disso, sabe? De uma pessoa que faz stream, que é famosa por outras coisas, se propor a trazer isso, a criar isso, e abriu muitas portas, sabe? Muita gente começando a jogar RPG por causa disso. Ou seja, existe um poder aí, e ele é importante, né? Ele não pode ser deixado de lado. Interessante isso, né, que você fala. Bom, gente, nós temos gostos, nós temos preferências e, honestamente, né, eu vou falar uma coisa talvez para eu hoje em dia não me interesso pelo D&D, porque, sei lá, joguei Nem eu. bastante, eu não Exato. vou falar que não tem valor, que, assim, dentro da comunidade, posso ter várias críticas ao jogo, às regras e assim por diante. Agora, dentro dessa atividade, enfim, né, o streaming também, Uhum. acaba eu tive grupo, ano passado eu tinha um grupo de alunas do primeiro ano, chegou no clube, a menina já estava mestrando, eu não tive que ensinar, não tive nada. "Não, a gente está com a nossa mesa aqui". Era uma mesa de ordem paranormal e outra mesa de D&D. A mesa de ordem paranormal majoritariamente feminina, não só meninas, mas Uhum. majoritariamente, e a D&D era uma mesa masculina mesmo. E assim, aí eu chegava, eu escutava um pouco de cada, e às vezes quando faltava alguém eu entrava em uma das mesas, né, para poder ajudar, né, para não ficar aquele, não, mestre com 2 jogadores, que às vezes também dá Aham. uma chateada. Mas a escrita, assim, você falou que você começou, o Old Dragon, né, que é a comunidade do Old Dragon, Aham. que ele vai simular um pouco essa ideia do D&D, né, Sim. assim, desse de regra, de universo, e como que foi, assim, primeiro produzir esse material, e como que você foi saindo dessa temática e como foi para você? É, eu acho assim que, como acadêmica e já tendo um processo de escrita, a primeira questão para mim foi muito difícil sair de uma escrita acadêmica, de uma escrita mais rígida, e ir aos poucos soltando uma escrita criativa. E eu acho que isso foi o que me fez feliz, sabe? Saber que eu poderia ser criativa ali de uma outra forma, né? Então, de inventar histórias, inventar mundos, inventar coisas, né? Que conversava muito com o que eu faço, um trabalho em termos da questão das aulas de design de personagens. Mas eu acho que, acima de tudo, eu estava me divertindo. Acho que essa foi a primeira questão assim que me fez continuar, né, escrevendo RPG, escrevendo para RPG. Eu estava me divertindo, eu me divertia fazendo isso, eu tinha me motivava, né, essa diversão. Era algo que eu fazia no meu tempo livre, tomava bastante do meu tempo livre, mas eu estava feliz, né, estava me divertindo. Daí, aos poucos, eu fui também experimentando outros jogos, né, outras coisas, e é aquela realidade da fantasia medieval, enfim, né, foi, para mim, caindo por terra, era algo que eu já não queria mais consumir, não me interessava mais a temática, né. Assim como, determinados tipos de mecânicas, eu estava vendo outras mecânicas, né, outras realidades, né, de jogos. Sabe, um jogo que me marcou muito, aliás, você estava conversando isso, né, nesses dias num grupo de apoiadores do podcast, do Caquitas, acho que tu já falasse com elas, sobre o jogo Blood and Honor, né, do John Wick, que foi um jogo que eu demorei, a minha primeira experiência jogando foi num grupo muito ruim, não deu certo, a pessoa que estava narrando não tinha muita paciência para explicar, enfim,
A forma que rolou não deu certo, mas eu li esse livro e ele me fez olhar o RPG de uma forma muito diferente, com olhos muito diferentes, porque ele tem uma narrativa muito caótica, extremamente compartilhada, no final das contas, quase todo mundo é narrador ali, né? Então eu comecei a procurar RPGs que propunham, né, essas vivências diferentes, né? E aí eu fui parando de escrever porque eu estava escrevendo, né? Que era para o Dragon, que era para o Tordesilhas, né? Que não é fantasia medieval, aliás, me motivava acho que mais por causa disso, né? Mas estava precisando dar outros pulos, né? Sair dessa mesmice e escrever coisas mais diferentes, né? Não só sistemas baseados em combate, enfim, com atributos e tal. Eu estava experimentando outras coisas e eu queria outras coisas, né? Mas o parar com a produção de conteúdo foi um pouco da vida também, né? Tenho uma filha, outras responsabilidades, voltamos, né? Ainda bem essa pandemia terminou, então voltam as aulas presenciais, então eu tenho muito tempo na universidade e ok, não tenho tempo, né? Estou coordenando, né, um curso novo que abriu, então não tem como conciliar tudo. E acabei parando assim. Seguido eu penso, acho que eu vou voltar a fazer, mas daí eu penso numa organização de logística e não dá, né? É bem inviável. Mas eu acho assim, ó, que a escrita foi essa oportunidade de escrever criativamente, que eu nunca tinha pensado, e daí eu tinha uma motivação, o RPG me impulsionava a isso, porque talvez eu não consiga agora, assim, escreve um conto aí, sobre o quê? Eu não sei, né? Então o RPG, ele me motivou, me deu uma linha aí, né, uma direção para escrever criativamente, eu acho que isso foi o maior propulsor, né, de eu começar a escrever. Você chegou, né? No Tordesilhas você teve uma produção bem efetiva, né? Como foi esse de elaborar? Porque você falando, em determinado momento da minha vida, eu percebi que eu só estava lendo livros acadêmicos de sociologia. E você assim, nossa, qual que é o último livro de literatura que eu li, né? Foi muito legal você comentar isso, né? O quanto que a gente está acostumado a escrever tecnicamente, teoricamente, a análise, a citação, a bibliografia. E como que foi? Nesse momento agora não, você vai criar, você vai elaborar. Como foi assim? Se você puder contar um pouquinho desse processo, das Eu, pessoas que você convidou, né, para também trabalhar com você. sim. Sim, eu tive bastante produção, né, junto ao Tordesilhas, teve até então, a gente ganhou o Goblin de Ouro, enfim, como suplemento, né, num livro que eu convidei só mulheres a participarem, né, então, só aliás, isso foram outras coisas que me motivaram, né, a abraçar, grupos que, querendo ou não, nem sempre estão à frente, né, ou são colocados à frente de projetos, mas, enfim, eu até hoje eu sinto falta de escrever criativamente, né? Foi muito legal, porque eu comecei a ter contato, bem isso, né, como tu falasse, parar de ler um pouco literatura só técnica, buscar outras técnicas, porque eu acabei também buscando literaturas técnicas, mas de outras, né, de outros lugares, de outras coisas históricas, né, e, enfim, mais consumir conteúdo criativo para estimular a criatividade. Então, li muitos livros sobre as temáticas, né, tipo de literaturas, de clássicos, enfim, enxergar. Eu acho assim, ó, que o mais legal quando a gente está com essa produção é a gente enxergar possibilidade em qualquer coisa, né? Então, de repente, eu vejo aqui uma garrafa d'água verde e isso aqui, sei lá, tem um formato aqui que poderia ser, sei lá, um farol, será que não? Se fizer um farol verde, que só a história desse farol verde, sabe? Então, as coisas começam aí a se alinhar
e ir uma atrás da outra, né, e estimulam, então, esse potencial criativo. Eu acho que essa é a principal questão. Uma coisa também que me deixou muito feliz nesse período de produção foi gerenciar projetos. Foi conhecer muita gente, foi chamar gente para trabalhar comigo. E incentivar pessoas a escreverem. Então, pessoas, né, então, nesse livro mesmo, né, no Mar de Lírios, tinham mulheres que nunca tinham escrito nada para RPG. Talvez que sai escrito, outras criaram monstros, outras criaram personagens, né, mas outras escreveram contos, cenários, aventuras, e foi a primeira experiência de algumas delas com essa produção. Então, eu acho que estimular também outras pessoas a produzirem, para mim, é um estímulo, talvez como professora, né? Mas ter contato com essas ideias e com essas vivências diferentes. Enquanto metodologia, eu não sei se dizer se eu tenho uma metodologia. Não sei se é esse o teor dessa tua questão, mas eu acho que tem muito assim, ó, de vir uma ideia, de vir uma temática, e daí começa a pesquisa, né? Começa uma fase de pesquisa, de organizar, de buscar referências, organizar ideias, né? Separar aquilo que a gente vai usar, aquilo que a gente não vai usar, até chegar aí numa linha criativa, né? E ter um produto final. Mas conhecer pessoas e ajudar pessoas a criar, acho que isso, para mim, foi muito apaixonante. Se tu tiver alguma questão mais específica de processo, eu não sei se eu sei responder isso, porque eu acho, até por ter uma formação muito em artes, que vem da questão da poética, que é uma questão muito pessoal, o meu processo criativo é muito caótico, né? E daí, quando eu vou transformar isso em produto, sim, eu vou por uma linha mais design gráfico, que tem uma metodologia e tal, que é uma ordem um pouco aqui do que eu citei. Mas a parte criativa, ela é muito caótica, assim, ela é muito orgânica. Você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que, bom, você que estava lá, então a gente, o D&D, o AD&D, enfim, era um jogo que tinha poucas mulheres jogando, né? O Vampiro foi um jogo que trouxe muitas mulheres, né? Nos anos 90 apareceu muitas mulheres. E assim, o que me chama a atenção de você ter organizado um livro só com mulheres. E o que me chamou a atenção é que você falou, eu dei a oportunidade delas escreverem, não só de escreverem, de serem publicadas pela primeira vez, né? Tem um livro, tem um material, tá aqui, ó, tá o meu, eu tô aqui nos créditos, né? E eu queria saber se são pessoas que nunca tinham escrito, como foi o processo de você chegar até elas? Como que elas Uhum, apareceram? Como que você foi propondo, esse gerenciando, até para que as pessoas possam conseguir entender, porque às vezes as pessoas falam: "Poxa, mas eu queria, como que eu faço, para incentivar?", enfim. uhum. Então, acho que a primeira coisa que, assim, que seria legal dizer é que o primeiro livro que foi escrito, editado, revisado só por mulheres, foi o livro da Franz Andrade. Agora vai me faltar o nome dele, tá, mas era uma aventura de Old Dragon, por sinal, mas ele tinha um editor-chefe ainda masculino, tá. Daí o Mar de Lírios, eu acho que deve ter sido o primeiro que é 100% feminino, então participando de todas as etapas do processo. Escrita, ilustração, revisão, edição, coordenação, né, edição geral, leitura sensível, então 100%, tá. Mas a Franz foi a pioneira, né. E o que que aconteceu, assim, eu vi muitas mulheres que eram ativas na comunidade RPG e fui convidando, né. Quem me ajudou muito foi a Elisa Guimarães, né, que hoje está na Jambô. Ai, não sei se naquela época ela já estava na Jambô, mas ela me ajudou bastante. A Maiara também, Maiara Alvarez, que foi uma das revisoras, e a Gabriele também foi outra revisora. Elas também me ajudaram, bastante aí nessa organização, mas a ideia era, assim, né, convidar pessoas que tinham que sabe, que eu percebia que tinham esse interesse,
né, mulheres que tinham esse interesse, que já produziam alguma coisa ou participavam de alguma forma. Por exemplo, a Gabriela, ela revisava muito texto para mim, revisava português. Eu disse: Gabriela, tu não quer escrever alguma coisa? Acho que ela criou uma personagem, tenho quase certeza, né? E assim, querendo ou não, tinha um briefing, né? Tinha um universo ali de um cenário, e a ideia, então, tinha um briefing da onde que ia partir, né? Isso, então, né? Autoria feminina e um ponto de vista, né, feminino, não necessariamente falando sobre isso, tá? Então, dentro desse universo, desse cenário, tá? Chegou a gatinha aqui. Mas, e daí eu fui convidando, ó, e o que tu quer fazer? Tu quer escrever um conto? O que tu sente mais confortável? Tu quer fazer uma personagem? Tu quer escrever uma aventura? Escrever um mini cenário? Né? Então, dá um pouco de liberdade para essas pessoas, né, fazerem Eu acho que eu o que elas conheci a quiserem. dona da casa, né? Ela conheceu. Diga oi, Tique, olhe para a câmera. Diga oi, não quero olhar para a câmera. Não, não. É Tá, só que não. é carinho, né? Só que é carinho. Um, agora tá aqui. Né? Mas eu acho que é bastante disso, assim, sabe? De dar liberdade e incentivar, né? E daí você precisa, mas eu nunca escrevi nada disso, eu te ajudo, vamos lá, tu gosta, tu tem ideias legais, eu já joguei contigo, ou eu te vi jogando em tal lugar, eu te vi falando disso, né? Tenta fazer, né? Ou tu tá sempre revisando, por que tu não cria? Tu conhece tudo do cenário, tu revisa o português do cenário, por que tu não cria alguma coisa, né? Então, eu acho que teve muito disso, assim, de deixar as pessoas confortáveis, para fazer e estimular elas. Tanto que tinha opções, assim, ó, várias opções. O que tu prefere fazer? Lógico, chegou um ponto, isso aqui a gente tem de mais, isso aqui a gente tem de menos, mas acho que a gente não chegou a tolir nada nem ninguém, né? Nesse sentido. E foi um processo muito legal. Foi um processo muito legal, acho que principalmente porque, né, as moças, as mulheres todas que nossa, que participaram abraçaram isso e entenderam a relevância do material, né, de ter uma publicação que fosse dar, então, destaque para as mulheres, né, querendo ou não, ainda é um meio muito masculino, né? Masculino, branco, hétero, enfim, né? Então, abrir esses espaços, né, foi bastante importante. Tanto que esse espaço abriu para depois, né? Depois eu fiz junto com a Rai do Farol do Leocor na RPG Jam 2020, mas mais do que isso, com a Rai Galvão, com a Renata Bruscato, teve depois a Geleia de RPG, né, que foi um espaço para a criação, então foi uma jam de RPG para a criação, só mulheres poderiam se inscrever, né? A gente saíram 21 jogos, né, muito divertidos, muito legais, né, que estão publicados não, mas estão disponíveis gratuitamente no site do Geleia. E eu acho que esse tipo de coisa me motiva, sabe? Eu ainda quero fazer mais projetos assim. Eu acho que isso me motiva mais, talvez, do que escrever RPG no momento. Não que eu ainda não tenha intenção, né? Não queira ou de produzir conteúdo, mas esse tipo de projeto me dá um quentinho no coração, assim, né? Teve muitas mulheres assim, mas eu nunca escrevi nada, eu nunca fiz um jogo. Tenta, vai, né? A gente está aqui para ajudar, a gente estava sempre ajudando, então eu acho que isso me motiva demais, assim. Bom, só um comentário, dois comentários, né? O Old Dragon também, quando eu comprei, eu li, no final eu acabei mestrando, não tive quem mestrasse, mas realmente foi um jogo que eu olhei e falei assim, nossa, essa questão aqui colaborativa é realmente muito, né, abre assim a cabeça. E o outro que a sua gata já teve o carinho, agora ela já Já dispensou, né? foi, exato, foi. Já foi, Mas eu acho que mais que o Dragon, o Blood and Honor me abriu a cabeça para Não, narrativa desculpa, colaborativa. desculpa. Não Pois era é, o eu de não estava Dragon, não, era o Blood entendendo. and Honor. Blood and Honor, É, exato. eu tô falando que eu tô ficando velho, então eu já sou velho, mas eu fico mais Estamos. velho.
eu nunca joguei o de Dragon, assim, Aham. é que eu falei, eu não estava muito afim de D&D ou Exato. algo próximo, mas o Blood and Aham. Honor foi O Blood uma and coisa que eu Honor olhei e falei assim: "Nossa", é um jogo e, mind blowing, assim. né, e E pra é um jogo mim que desculpa. e bonito, né, E é um jogo que eu bonito, as recomendo as cartas. pessoas lerem, mesmo que não gostem da temática, que é a tragédia samurai, Uhum, uhum, lê o jogo, lê e entende a regra, sabe. Mesmo que tu não uhum. queira jogar, tu vai ter uma perspectiva diferente, assim, né. E, assim, a próxima pergunta ia ser sobre do RPG Jam 2020 e depois o Geleia, né. Eu inclusive participei do RPG Jam, o 2020, eu mandei o que era, meu Deus, qual que era o nome? É, era um pouco nativista, que era de 3 cenários, que era sobre acumulação primitiva de capital, Eu era lembro desse burguesia, jogo, foi dos primeiros que eu li. e Lembro, que lembro. eram Tinha um 3 nome cenas, enorme até. Aham. Tinha um nome que era no grande. paraíso tropical, Eu qual que é? lembro do jogo. Lembro. Sobre assim chamada acumulação primitiva, Isso, sobre assim, isso aí. eu fiz, estava na pandemia, estava lá, estava, né, na sala ali rabiscando, aí usando um pouco, né, então foi uma coisa que me fez, assim, de certa forma, de não, foi de certa forma uma corruptela de um RPG indie chamado Polaris, que eu Uhum. achei meio, europeu demais, assim, né, aí eu falei: Sim. "Não, deixa eu", aí eu participei, né, e como foi esse processo? Eu lembro que surgiu, apareceu, tanto de gente se inscreveu e teve muito mais jogos do que vocês imaginavam, né. Teve por volta de 70 jogos, não foi? Foram 73 jogos. 73 Como que jogos. foi quando veio, né, vocês foram. Assim, foi muito engraçado, a gente teve a ideia, eu acho que foi a Rai primeiro que teve a ideia e veio falar comigo e eu abracei, não, eu não sei, tá. E enfim, a gente foi chamando pessoas para participar, né, da organização, enfim, do júri, critérios, temáticas, mas enfim, eh, a gente estava com medo. A gente achava que, tá, e se flopar demais, a gente vai ter, sei lá, 3 jogos e olhe lá. E quando vê, começou a chegar jogo e não parava. Eu disse: "Meu Deus, como é que essa comissão avaliadora vai se virar?". Foram mais de 70 jogos. Foram mais de 70 jogos e isso, assim, foi muito legal. Mais uma vez, né, teve pessoas, assim, que eu não fazia ideia de quem eram. Algumas a gente sabia quem eram, assim, no sentido de que pessoas que nos falaram, eu mandei jogo, né? Conhecidos, enfim, porque toda a avaliação foi cega, né? A gente não sabia de quem era. Mas a quantidade de jogos foi algo surpreendente, assim. A gente achou algo, foi muito gratificante saber que tem como estimular essa produção nacional e tem como estimular de uma forma positiva e de que as pessoas se envolvam, né? Foi uma alegria gigantesca, deu um trabalho enorme. Eu acho que nenhuma das jams se repete por causa do trabalho. É um trabalho gigantesco, gerenciar tanto as comissões avaliadoras quanto as premiações, e daí fazer aquele meio de campo com as editoras, enfim, com artistas. E isso é a parte desestimulante, é toda a logística, né? Mas a produção e o envolvimento das pessoas é maravilhoso, assim, foi muito maior do que a gente imaginava. E uma curiosidade, teve gente que, assim, veio reclamar: "Ai, foi injusto, por que que eu não ganhei?" Ou não? Não chegou em mim, o que chegou em mim foram só assim coisas questionando a autenticidade de certos resultados. Né? Ah, Mas então. fulane teve uma pontuação assim, mas é claro, sabe? Esse tipo de coisa.
né? E sendo que as avaliações realmente foram cegas, cegas, assim. A gente não sabia quem era Uhum. cada jogo, assim. Tanto que isso estava, inclusive, no critério, né? Se Sim. vazar, Uhum. Uhum. tá desclassificado. Não, o que eu fico pensando é isso, a gente também, que tem esse aspecto, mas o meu jogo não ganhou. Não, tudo bem, mas é que talvez tem toda a subjetividade dos juízes, do interesse, mas seu jogo é bom, não é essa tanta discussão, né? Mas enfim. E o Geleia, como foi? E daí o Geleia eu tenho certeza que partiu de mim, né? Depois, então, da RPG Jam, eu gostei muito da experiência, mesmo com a trabalheira toda, né? Então, 2 anos depois, eu pensei... eu lembro da Rai, né, do Farol do Leocórnio, dizendo que ela não sabia se queria repetir essa experiência. E daí, o que aconteceu, né? Tanto a Rai Galvão quanto a Renata, eu tinha escutado elas comentando que queriam fazer algum projeto só para mulheres no RPG, né? Já tinha feito o Mar de Lírios, e depois a Renata veio dizendo que estava pensando em organizar uma jam. Eu disse: o negócio é o seguinte, eu tô com essa ideia aqui, o que vocês acham? Eu vi elas comentando por cima, e elas abraçaram direto a ideia, né? Foi bem difícil no início para tipo definir quem pode participar, quem não pode, né? Então, ok, a gente chegou a essa conclusão de tem que se autodeclarar, mulher, né? Pessoas não binárias, se ela está se autodeclarando mulher, ok, quem sou eu, né? Então, a gente tinha muito essa questão para resolver, mas ok, mas foi bem resolvida e isso não houve problema algum, né? Mas eu acho que foi ainda mais gratificante com a RPG Jam, né? Desse sentido de que, assim, teve gente que nos disse, assim, eu nunca pensei que eu poderia escrever RPG, né? E que se sentiam, até porque se sentiam intimidadas, exatamente como mulheres, enfim, por produzir alguma coisa, né? E daí a gente tem, enfim, um servidor no Discord e a gente estava o tempo todo, né, estimulando umas às outras, estimulando elas a escrever, então se formou uma comunidade e isso foi maravilhoso, assim. Eu tinha muito medo de sofrer críticas no sentido de que de ser excludente. Se teve alguma crítica, eu não lembro, talvez tenha tido uma ou duas, mas não foi não, sim, não foi muito à tona, assim, né? Não apareceu muito, ou pelo menos não chegou em mim. Né? Mas eu tinha um pouco isso. Tanto que a gente chegou a pensar, e se a gente abrir para, né, grupos minoritários de uma forma geral? Disse, mas isso pode dar também problemas de linhas aí, né, de como se considerar, quem que pode, quem que não pode, quais são esses grupos. Daí a gente, não, ok, vamos voltar, vamos focar só para mulheres. Né? Mas eu acho que foi algo muito gratificante, assim, né? Foi que realmente mexeu com as pessoas, né? Tem jogos maravilhosos, né, que foram publicados. Então, no final das contas, a Rai, né, do Farol do Leocórnio, era uma das juradas, né? O júri também foi 100% feminino, era outra coisa que a gente queria, né? Não ter envolvimento, enfim, de homens héteros e tal, cis, né? No final das contas, de homens, né, nessa organização, porque é realmente para incentivar a ter um espaço seguro onde mulheres que às vezes não se sentem seguros em ambientes mistos, né, pudessem se sentir seguras. E funcionou. Né? Acho que essa é a principal questão. Ou algum comentário negativo no submundo da internet, lá naquele esgoto, Sempre deve, tem. enfim, né? O melhor que se pode fazer é não frequentar, né? É evitar usar um trajinho traje químico, né? Mas eu não sei, eu estava pensando, porque quando vocês fizeram o primeiro aberto para todos e qualquer pessoa, toda e qualquer pessoa, e foi muito mais homem, né? Sim, Eu não sei muito, muito exatamente o mais. número exato. Então, eu acho que isso é uma prova. Assim, o universo do RPG ainda é muito mais masculino,
Sim, apesar de ter muito mais mulher do que e, enfim, só posso dar parabéns pelas 2 iniciativas, né, que realmente e claro, pelo Mar de Lírios também, enfim, que querendo ou não, às vezes a pessoa fala: "Não, mas é excludente", mas, cara, mas é a forma de proporcionar alguma segurança, exato. algum E oportunidades também, né, porque é excludente é. até ali, mas será que essas pessoas teriam oportunidades se não tivesse esse espaço, né, enfim. É. E o curso? Se você puder contar um pouquinho do curso, assim, como que foi esse desenvolvimento, né? É o primeiro curso de design de jogos de uma Público. universidade pública do É, Brasil, né? primeiro bacharelado público, né, vamos botar Bacharelado, tá, todos vamos tá, botar todos os termos, porque tá, curso, técnico, né, tá, desculpa, de nível tecnológico tem, tá. ok. Eh, então, isso surgiu daí assim, agora vai uma história bem chata, tá. Mas, surgiu a partir de uma iniciativa da Universidade Federal de Pelotas de criar cursos noturnos, né. A ideia então do curso noturno é que dê oportunidade para pessoas que trabalham durante o dia poderem estar dentro da universidade, terem a chance de cursarem, né, um curso, de ensino superior. Daí surgiu um edital dentro da universidade para a criação de novos cursos. A unidade que eu trabalho, o Centro de Artes, já estava com, entre aspas, uma dívida, mas uma promessa de criar alguma coisa noturna. E daí o Centro de Artes, que é a unidade que eu trabalho, ela tem muitos cursos e estava sem curso noturno, só pós-graduação, sem graduação noturna. Então estava quase como uma dívida, né, com a gestão. Então um colega meu, Michael Kern, que é professor de cinema, ele veio com a ideia de: "E se a gente fizer um curso de jogos?" Eu dei olhando, acho que, né, é uma área que vários professores podem contribuir, porque a gente tem, né, curso de cinema, tem curso de cinema de animação, tem curso de teatro, tem curso, de artes, tem curso de design gráfico, tem curso de design digital, né, então acho que a gente pode aí ter uma base a partir de professores que queiram colaborar, lógico, mais novos professores, vamos fazer uma proposta, só que eu não entendo nada disso. E daí o diretor da unidade, o Carlos Soares, ele me ligou: "Mônica, acha assim, ó, vê o que que tu acha". E daí eu abracei. Daí eu abracei com tudo, a gente brinca, esse curso tem pai e mãe, né, teve o Michael que deu a ideia e eu que fiz a vamos lá, ralei para essa coisa sair, né, acho que eu fiz 90% do curso. Então a ideia era, já que é um curso dentro do Centro de Artes, é um curso que não é voltado, pra programação, ele não tem essa ênfase, né. Lógico que tem programação, né, é um curso de design de jogos e, enfim, precisa ter, mas tem uma ênfase muito mais criativa. Né, e tanto que ele é design de jogos, ele não é só para jogos digitais, ele também é para jogos de tabuleiro, ele também é para jogos de RPG, ele é para formar um designer de jogos, então uma pessoa criadora, uma pessoa criativa, então tenho muito ênfase nessa parte de projeto, né, de criação de jogo, assim como nessa parte de arte, então tem a parte de animação, de direção de arte, de roteiro, de narrativa, né, então, esse é o nosso, enfoque, né, então criar designers, né, formar designers mesmo, né, então projetistas de jogos. Foi um trabalho árduo, né, e a gente queria daí, para contemplar tudo isso, né, que a gente queria, sem deixar então, aliar essa questão de arte e tecnologia através, né, dessa ludicidade, através do jogo, eh, que fosse um bacharelado. Então também desenvolver pesquisa e poder abarcar muitas áreas. Né, e não só um curso, tecnológico. Existem poucos bacharelados em design de jogos, né, ou jogos digitais, enfim, né, nomes aí, eh, áreas que se conversam no país, se não me engano, bacharelados são 4, todos em universidades particulares, né, e daí sim, tecnológicos tem vários, né, tanto em públicas quanto em privadas. E daí a gente lançou então o primeiro bacharelado público do país. O que pode parecer pouca coisa, afinal de contas existem vários cursos, né, públicos, mas não é, né. É assegurar também que a instituição pública está entrando na pesquisa, no ensino, na extensão e, dar mais oportunidades, querendo ou não, para pessoas que
possivelmente não teriam condições, né, de ir para a iniciativa privada poder trabalhar com isso, né? Então, querendo ou não, é um olhar mais amigável, né? Mais inclusivo. Eu acho que essa é uma palavra muito importante, né? A gente quer incluir pessoas, né? Desse universo, a gente precisa desses pontos de vista, a gente precisa de visões diferentes, né, para a criação de jogos, e principalmente nessa parte de projeto e criativa. Bom, você falou que essa é a história chata, mas não é chata. Às vezes pode ter sido chato na hora de viver ali, de, putz, quanto É. trabalho, né? Exato, é que é E uma parte muito burocrática, né, teve um trabalho é, burocrático é. muito grande, por isso é chatão, né. E, hoje a gente tem uma turma, né, a gente teve um ingresso, que foi 2023 agora essa turma Uhum. está indo para o segundo semestre, então por causa da pandemia o calendário está desregulado, mas a gente agora segunda-feira está começando 2023 2, está começando o segundo Olha, semestre, e daí ano que vem vai entrar a segunda turma, né, o ingresso anual, curso olha. noturno, 30 vagas. E o que eu fiquei imaginando, se alguém falasse, bom, elabora um curso aí de graduação, né? Que como que foi? Você buscou referência, leitura, texto, conversou com professores, gente que topa, que não topa, que Exato. porque, né, como que foi todo esse trabalho hercúleo, né, assim, de imaginar leitura, o desenvolvimento, eu não sei, né, optativas obrigatórias, se tem pré-requisito, como que foi tudo isso? Então, é uma briga bem árdua, né. Então, sim, eu estudei muitos projetos pedagógicos de outros cursos, de jogos, assim como cursos de design, assim como cursos de artes, né, então são muitas leituras muito chatas, resoluções do MEC, leis, né, até, então vai olhando, né, grades de cursos, quais são os cursos referências, o que que eles, referência não, o que que eles fazem, até montar então esse perfil que a gente deseja. Mas a verdade é que a gente só vai saber se isso funciona quando essa primeira turma se formar. Talvez a segunda, talvez a terceira. Antes disso, é tudo muito experimental, né? É, mas é um trabalho muito cansativo, e daí também, né, temos que conversar com as pessoas, ver se elas aceitam, quem pode contribuir, essa disciplina aqui, né, voltada para roteiro, tu que é professor de roteiro, será que tu pode ajudar? Enfim, como que essa tua área, de marketing aqui pode ajudar no nosso curso, tu quer colaborar? Porque tem gente às vezes que não está afim também, né. Então é um trabalho extremamente desgastante, é um trabalho de gestão, é um trabalho administrativo no fim das contas, né, organizacional, enfim. Vai muito, por aí, né, então ele é exaustivo, muita redação, muita conta para que as horas dos cursos, né, disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas, atividades extracurriculares, tudo tem que ir contemplar, em normas que são estabelecidas pelo MEC, né, sobre resoluções para cursos, desse tipo. Questões tecnológicas, de infraestrutura, é algo assim que eu olho para trás, nossa, isso assim foi um trabalho realmente muito difícil, muito cansativo, horas e horas de reuniões com vários setores da universidade, com várias pessoas, fazendo e refazendo textos, né, de projetos político-pedagógicos. É assim, é um trabalho bem maçante. Ao mesmo tempo, enriquecedor no sentido de aprendizagem. Perguntar, eh, qual foi a sensação de ver a primeira turma inscrita, depois disso tudo? Ah, isso é assim, é ouro, né. Ver que é algo que a gente trabalhou 2 anos, pra fazer, ok, tá acontecendo, é real. Eles estão aqui, é uma turma incrível, eles são maravilhosos, assim, a gente, viu, né, então os primeiros protótipos criados aí no final do semestre passado, foi muito acima da nossa expectativa, mas é de brilhar os olhos, assim, ver isso acontecer, né. Ok, é real, tá acontecendo,
E, enfim, é gratificante, é um trabalho de vida, dá para dizer assim. Né? Ok, eu fiz isso acontecer. Né? Então, sem palavras, é um carinho gigantesco. Eu tenho uma pergunta. A Mônica de 95, 96, que foi jogada, escanteada de jogar D&D, e que procurou para, enfim, jogar. Ela teria noção de que a Mônica de hoje, talvez ela possa, né? Eu falo talvez, eu acho que sim, mas eu não tenho bola de cristal, mas eu apostaria que sim. Tá marcando uma, uma nova fase no campo lúdico brasileiro, que você pode ser uma das Foi forte. responsáveis de uma revolução. É forte, Foi forte. é forte, Mas e eu digo que você nunca, ou talvez até tenha pensado, mas você nunca ia olhar e falar assim, não, eu sou foda. não, jamais. Com certeza Então, não. aí alguém precisa te falar, né? Eu acho as coisas muito por acaso, assim. É lógico, muito trabalho, muito por acaso, mas eu não consigo pensar nessa frase, eu sou foda, assim. Eu acho que eu sou uma pessoa que trabalha bastante. No final das contas, é isso, sabe? É, aliás, tem muita gente que me critica por isso, assim, mas é muito sincero, sabe? Então, com certeza, a Mônica de 14, 15 anos, lá, 13, sei lá, isso jamais passaria pela cabeça dela. Acho que jamais teria passado pela cabeça dela ser professora, né? Acho que vamos começar aí. E também acredito que sem ser professora, nunca teria criado isso, né? Nunca teria passado pela minha cabeça expandir esses horizontes também, né? A docência me fez enxergar o RPG de outra forma também, né? E trabalhar com ele. O, o, sei lá, é uma coisa boa que você não diga que você é foda, deixe que os outros falem, né? Continue fazendo o que você acha que é normal enfim. Também a pessoa quando começa a se achar muito foda, às vezes, né, É pode ir complicado. é, a pessoa fica satisfeita demais de si, né? Enfim, continue desse jeito que tá ótimo pra gente, né? O, para nós jogadores, leitores, sociedade em geral. E você falou uma coisa interessante, o fato de ser professora, né? Você chegou de alguma forma, assim, pegar um pouco essa discussão de jogos educação, RPG educação, isso chegou a te afetar? Eu li muito sobre isso, inclusive participei de banca de doutorado sobre isso, do Jefferson, acho que ele já conversou contigo, né? Mas eu nunca cheguei a trabalhar neste âmbito do RPG na educação. Já li muito sobre isso, realmente, mas eu acho que eu estou muito mais, eu acho que eu estou muito mais do RPG como um desenvolvimento criativo e, e construir criativamente em cima dele do que ele na educação. Eu gosto muito desse assunto, eu continuo lendo sobre esse assunto, acredito demais nesse potencial, só que eu acho que esse não é o meu lugar, sabe, no ensino superior. Eu acho que esse é o lugar de quem está trabalhando lá no fundamental, no médio, né? E essas pessoas podem fazer total diferença, sabe? E sempre vão ter o meu apoio para o que precisarem, assim, porque faz diferença, é maravilhoso esse trabalho, né? Enfim, acho que já passou o momento de mudar a forma que a gente vê a educação, que a gente trabalha a educação, do que essa coisa tipo, muito de cima para baixo, né? O professor que vai lá para frente da sala de aula, a gente precisa de outras interações lúdicas e de outras interações educacionais. O rabinho pode sair da minha frente. Mas, e o RPG ele é uma ferramenta com um potencial maravilhoso. Como a gente sabe disso? A gente vê isso acontecer,
né? Mas não é o meu campo específico de atuação, né? Enfim, mas assim, eu só tenho a agradecer e enaltecer as pessoas que fazem isso. Tá? Eu vou continuar lendo vocês, sim, e querendo, estimulando esse tipo de produção. No caso, enfim, né? Você deu uma pausa agora de produção, porque, enfim, eu imagino que elaborar um curso de graduação não seja algo, né? Afete um pouquinho as horas livres de fim de semana. Você tem uma estrela aí na sua casa, né? Que já está passando na frente da tela, enfim, né? Enfim, todo esse processo, né? A maternidade Que também, enfim. maternidade é algo que eu queria comentar com você, inclusive, porque eu lembro que você foi uma das co-palestrantes sobre maternidade RPG, Uhum, né, na no Gen DOF. Con, não foi? Quando foi online também, né? Teve na Gen Con e teve no DOF. No DOF, né? Teve nos dois. Eh, Você poderia falar um pouquinho sobre essas ideias, as questões, para a gente. Eu acho assim, o muito que a gente. Ser mãe, com certeza, influencia a nossa vida, né? E vai influenciar também o RPG, vai influenciar os nossos hobbies, a forma que a gente trabalha os nossos hobbies, a forma que a gente encara eles e a forma que a gente aceita. A mãe é muito excluída. Parece assim, né? Muita gente fala muito disso quando vai falar de RPG em maternidade, de como parece assim que a pessoa virou mãe, ela virou outra coisa. Eu deixo de ser a Mônica, eu sou a mãe da Alice, né? E na verdade a gente só está assumindo mais um papel social, não é outro, é mais um. A gente não deixa de ser quem a gente é, apesar de, né, muitas vezes a sociedade encarar isso de outra forma. E isso não é diferente no RPG. Eu comecei a jogar menos, né? Ser menos convidada, porque meus horários são mais difíceis. Ainda mais eu que sou mãe sozinha, né? Enfim, eu só jogo quando a minha filha vai para casa do pai dela. Agora eu tenho jogado com ela, mas também é outra coisa, né? É maravilhoso jogar com filho, é incrível. Jogar com criança é uma experiência fantástica, mas às vezes eu quero o meu momento também. Eu sou uma pessoa, eu tenho esse direito, né? É... Então, sim, afeta de muitas formas, inclusive na hora de escrever, né? Acho que a gente começa a ter percepções sobre o outro, sobre responsabilidades, sobre o lugar, até mesmo na criação de personagens. Assim, ó, é impressionante a diferença de valor que eu dou à família de personagens depois que eu virei mãe, né? É... E serem personagens ativos, enfim, né? Mesmo que lá no fundo, né? Sabe? Então, é algo que mexe com a gente, é algo que move e que muitas vezes a comunidade de RPG não está pronta, assim, né? Ok, ela é mãe, ela não joga mais, né? Isso acontece, isso aconteceu, isso acontece, né? Infelizmente, tá? Hoje em dia, ainda bem, eu tenho grupos, né, de amizades que são sensíveis a isso, né? Então, muito disponíveis e tal, mas eu não tenho mais a mesma disponibilidade que eu tinha. Até acredito que eu vou voltar a ter. Acho que vai ter um momento que a Alice vai querer menos a minha companhia, né? Agora ela tem 8 anos. Vai querer ficar na dela com suas amizades, enfim, vai querer sair e tal. Vai demorar alguns aninhos, né? Mas, enfim, a gente sabe que criança cresce rápido, passa rápido. Mas, nesse momento, ser mãe é uma ocupação, aliás, sempre vai ser uma ocupação full time, mas é uma ocupação que me demanda, né, uma atenção e um tempo que é bem precioso, né, assim, e bastante. Então, ele afeta, sim, essa relação com o RPG. Mas a gente discute muito isso, assim, né, de como também como a maternidade
diferencia nossa forma de jogar, diferencia nossa relação social com o RPG, né, nossa forma de pensar também, né, esses aspectos, lúdicos e até mesmo de jogar de uma forma mais sensível. Tem coisas que eu acho que eu aceitava em jogos, até mesmo assim, coisas simples, tipo de descrições de cenas e tal, que hoje como mãe eu não consigo lidar. Sabe? Eu acho inviáveis, assim. Daí eu não gostaria de falar muito disso, não, né? Mas, então isso mexe estruturalmente, emocionalmente com a gente. E queria saber mais alguma coisa que a gente deixou de lado, assim, que você acha que você gostaria de falar? Assim, poxa, isso daqui que eu fiz, que foi legal. Acho que agora, eu acho assim, ó, as minhas questões queridinhas já foram faladas, então as três, Tá, né? Que é o Geleia, é o Mar de Lírios, é agora o curso. o Né? curso, tá. Mas assim, eu acho que o que eu tenho para dizer é que apesar de eu não estar ativamente produzindo conteúdo, não significa que eu esteja parada, né? Eu só estou fazendo as Uhum, coisas de uma outra forma, num outro lugar. E continuo aí. Né? Eu não parei. Acho que uhum. são ciclos. E os ciclos fazem parte da Sim, vida, né? Então, sim. de como a gente vai trabalhar essas mesmas questões, assim. Inclusive ia ser a próxima pergunta. Bom, como você tem tá um pouco afastada, né? Ter esse processo de o curso, enfim, né? É uma reorganização. Eu imagino que também vai demorar um pouquinho, porque é o que você falou, quando vem a segunda turma, a terceira turma, quando força um, você vai ter que avaliar, vai ter que possíveis mudanças, correções, enfim. Mas e você tem alguma ideia futura que você possa Assim, compartilhar? Algum tá assim pensando em tem. Eu quero mais ajudar os estudantes a desenvolverem seus próprios jogos, uhum, né? Acho que nesse momento eu tô isso. Nesse momento eu tô coordenadora de curso, de um curso novo. Eu não tenho como produzir criativamente. Aliás, eu tô sentindo muita falta de produzir criativamente, né? Esses dias eu andei me queixando disso no Twitter, no Blue Sky, sei lá. Mas eu sinto falta de produzir criativamente. Eu gostaria de voltar, eu quero voltar. Quando vai ser isso, eu não sei. Mas eu tenho alguns projetos assim engavetadinhos aí que eu gostaria de mexer. Tem um jogo que eu fiz, eu lembro que tem um jogo que eu gosto muito que eu fiz, que eu fiz numa madrugada de insônia até amanhã, assim, até o fim da manhã. E eu quero mexer nele para que ele se torne algo melhor, né? E não só um exercício indie, assim. Assim como outras ideias, outros projetos, mas eles não são para agora. Agora eu tenho que estar pé no chão e assumir essa função de coordenadora de curso. Né? E os meus esforços estão voltados para isso, no final das contas. Porque eu acho que se eu começar a produzir RPG agora, não vai ser um hobby, vai ser trabalho. E eu preciso de um, sabe? Eu quero que nesse momento o RPG para mim jogando ele seja um hobby, ou seja, eu jogo descompromissadamente com as pessoas amigas, e a produção ele é trabalho, então eu quero levar isso com os estudantes. Né? E daí, enfim, e também ter outros momentos de outras coisas, né? Estou precisando ter esse respiro também de diversificação, até para poder voltar depois, né? De uma forma, enfim, melhor. Mas agora eu estou uma burocrata, infelizmente. Né? E docente, é isso. bom, são, aquilo, né, são os projetos, as etapas que o projeto exige, né. Sim, Inclusive, eu lembro quando eu entrevistei o Douglas da Devir, ele fez um comentário, eu pensei muito nessa fala dele, você durante a entrevista toda, não a entrevista toda, mas grande parte da entrevista, que se adequa muito a você, né. Que uma vez o Douglas, editor da Devir e etcétera, e ele uma vez ele fez o comentário que a tão legal quanto participar de uma festa é organizar uma festa, sim, né.
esse processo de você permitir, você elaborar, imaginar e fazer com que as pessoas isso daqui vai ser legal pra caramba, isso daqui vai ser bacana. Então você falando tanto do RPG Jam, quanto do Mar de Lírios, quanto Geleia, quanto o curso, você me lembrou muito, né, essa fala dele, que E é faz muito sentido. é é garantir que tem uma comunidade saudável, diversa, né, plural, rica, e nesse sentido, algumas pessoas fazem o trabalho invisível, né, faz Sim, aquele trabalho: "Pô, que legal, a gente chegou aqui, tá tão bacana, tem tanta gente bacana", porque tem alguém fazendo esse trabalho invisível, que a gente só pode agradecer a você, né, e a você e todas as outras pessoas também que sim. colaboram, que ajudam, que fazem, mas eu fico feliz de poder mostrar o rosto de uma das pessoas que faz esse trabalho invisível. Gente, ela é uma das responsáveis, né, daqui a alguns anos vocês vão ver esse curso, eu não tenho dúvida o que vai gerar, o que vai produzir, né. Eu falei para você um pouco antes da gente começar, tinha uma aluna minha que te assistia, que falava: "Ah, eu assisto, da Mônica, etcétera". Ai, que E aí o que eu bacana. fiquei pensando, né, aquela velha história, pô, é gente que te assiste, você não sabe, é uma pessoa que se inspira em você e que está em outro lugar do país e que às vezes, né, pra pessoa que às vezes produz conteúdo e fala: "Meu, mas ninguém vê, olha, qual que é a a gente nunca sabe, né, a Sim, gente nunca sabe. A gente escreve ali a mensagem, coloca na garrafa e joga no mar. Quem vai exatamente. ver, a gente não tem a menor ideia. É isso. Bom, eu só tenho a agradecer, né, se você quiser falar mais alguma coisa que Não, acho que não. Eu também, na verdade, eu que tenho que agradecer a oportunidade, ao convite. É imagina, eu sempre eu acho legal. até que eu demorei, que é isso, né, enrolado, minha vida esse ano foi bem de mudança, mas, então, muito obrigado, né, obrigado por você contar a sua história e você mostrar todo esse processo que você fez e pelas suas contribuições, né, que só permitiram aí que a gente esteja construindo uma comunidade melhor, né, mais saudável. E eu também tenho que te agradecer pela tua contribuição, porque essa tua série de história do RPG, ela é maravilhosa, sabe. Ela é um registro, enfim, histórico, né, de depoimentos e tal, que só faz a comunidade, né, querendo ou não, é quase um acervo aí, né, que fica, enfim, como um tesouro para a comunidade de uma forma geral. A gente precisa disso, e não tem tanto assim, né, Hum, de mostrar tudo o que está acontecendo e registrar isso, né, de uma forma séria, de uma forma interessante, então também tenho que agradecer a ti por esse espaço. imagina, imagina. Bom, obrigado e em breve. Até.